Oi, Luciana entrou aqui. Oi, Luciana. Pro- Olá. Oi, Isabela. Oi, Ana. Vamos lá? Vamos aqui aceitar. Oi, Júlia. Oi, Ana. Oi, Tudo bom? Fabi. Que bom ter Tudo você aqui. um prazerzão. Vamos esperar um pouquinho, Ana. Como é que tá esse barrigão aí? Eu tava aqui torcendo, não entre em trabalho de parto agora, por favor. A Ana tá quase tendo neném, gente. Tá na boca, tá saindo. Tá quase saindo. Tá, vamos esperar as pessoas entrarem mais um pouquinho? Isso. Sim, sim. Isaura, oi, que bom ver ex-aluno aqui, aluno, família. Acho que não toca, não? Já começa, gente? Acho que a gente pode se apresentando devagarzinho, Fabi, que aí as pessoas vão entrando. É, então, é com imensa satisfação, né, que eu trago aqui para vocês hoje a doutora Ana Paula Barros, para falar sobre o tema Desafios da Obesidade Infantil no Consultório de Nutrição. A Ana é nutricionista formada pela UFRJ, ela tem pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional, pela VP, e também em Materno-Infantil Ortomolecular, pela FAPES. Eu tive a oportunidade de conhecer a Ana na época do meu doutorado em pesquisa, ralamos bastante juntas lá. Foi uma época muito, né, de muita relação e trabalhamos juntos, grande parceira, super responsável, foi muito legal, apesar de todo o sacrifício, né, na pesquisa de doutorado em campo. É, e nós tivemos até uma publicação juntas, uma publicação internacional. E eu admiro muito a Ana, não somente por esse lado dela, né, de pesquisadora, de estudiosa, né, da trajetória dela, mas também pelo trabalho que ela vem desenvolvendo nos últimos anos em consultório, que é um trabalho brilhante e que eu gostaria muito de mostrar para vocês, de compartilhar isso com vocês. Então, Ana, conta um pouquinho para a gente aí dessa sua trajetória, dessas experiências em consultório. Obrigada, Fabi, pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre a minha experiência no consultório, que eu acho que a gente tem que dar cada vez mais voz para diversas áreas da nutrição, né? E a nutrição materno-infantil ela é tão importante, cuidar dessa fase inicial da vida é tão importante, que para mim é um prazerzão falar sempre. Não, conte comigo não só para a relação no trabalho de campo, mas para tudo que você precisar. Bom, minha história dentro da nutrição, eu sou nutricionista formada há 15 anos, né? E comecei, como acho que a maioria dos nutricionistas, na área de emagrecimento. Mas essa área materno-infantil, ela foi me conquistando aos poucos. Primeiro, porque eu sempre vi um limbo, assim, na nutrição materno-infantil como uma área muito distanciada, né, da nutrição. Ficava meio separada, não tinha uma visão tão grande quanto o emagrecimento tem, o esporte tem, e que, graças a Deus, ao longo dos anos isso tem modificado muito, né? É uma área da nutrição que está crescendo muito Muito. e as pessoas, tanto profissionais quanto familiares, quanto estudantes, estão vendo que os cuidados nos primeiros anos de vida são primordiais para a manutenção da saúde durante a vida inteira, né? Então, assim, falar um pouquinho do meu contexto dentro do consultório, que tem, né, há mais de 10 anos que eu trabalho especificamente nessa área materno-infantil, para mim é um prazer e é o que eu acredito, sabe, Fabi? Eu acho que se a gente investir no início da vida de forma correta, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um contexto que para mim é muito triste, né, da obesidade infantil crescente, a gente está investindo na saúde pública, em Uhum. indivíduos saudáveis para toda a vida, porque eu vou falar depois com mais calma sobre isso. Eu acredito muito que o tratamento da obesidade infantil começa na pré-concepção, quando os Uhum. casais começam a se organizar para engravidar, com Uhum. essas gestantes no seu tratamento durante a gestação. E espero que ao longo dessa live eu possa dividir um pouquinho minha experiência com vocês em relação a isso. Vai sim. Então, gente, Flavinha entrou aqui, Flávia Félix, nossa parceira de pesquisa também, que eu amo, que vem também fazer uma live com a gente, falando um pouquinho mais sobre os dados epidemiológicos da obesidade e também sobre as doenças, né, na infância. Muito legal. E então, assim, eu vou começar, né, fazer uma introdução falando dos dados epidemiológicos, né?
da obesidade, mas muito rapidamente, porque a Flávia vai abordar isso melhor em outro momento. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 40 milhões de crianças abaixo de 5 anos, hoje no mundo, apresentam algum grau de excesso de peso. No Brasil, considerando crianças de 5 até adolescentes de 19 anos, mais de um terço dessa população também apresenta algum grau de excesso de peso. Isso é muito preocupante, né? Não somente no Brasil, mas também no mundo. Então, assim, como é que eu queria perguntar para a Ana, que tem essa experiência em consultório, né? De como que essas crianças chegam no consultório, se é indicada pelo pediatra, enfim. Como é que eles chegam lá, Ana? Como é que é a sua experiência? Infelizmente, Fabi, a gente vive como um dificultador dentro da nutrição materno-infantil em relação à obesidade, porque a gente ainda vive aquele estigma de que criança saudável é criança gordinha, é uma criança fofinha e que apresenta uma adiposidade importante. Então, a gente, com muita dificuldade, recebe essa criança no início de um ganho de peso irregular. Normalmente, essa criança ela só é encaminhada para a gente no consultório, tanto pelos pediatras quanto pela própria família, né, busca ajuda quando o problema já está instalado, quando a criança saiu daquele estereótipo de criança saudável. Então, uma das maiores dificuldades da gente no consultório normalmente a gente consegue um acompanhamento bem criterioso da gestante, a gente consegue manter esse acompanhamento no pós-parto e normalmente a criança fica com a gente até a introdução alimentar. Eu vejo claramente nas minhas estatísticas de consulta que completa 2 anos, essa criança some. E eu costumo dizer que essa é a minha maior preocupação. Por quê? Porque é quando a criança de fato começa a entrar no hábito familiar e começa a comer as mesmas coisas que a família come, né? E se a gente não faz um trabalho de educação nutricional bem importante nesse período, até a criança fazer 2 anos, a gente só vai receber essa criança novamente quando ela já está doente. E o que a gente tem observado no consultório é muito o que as estatísticas epidemiológicas mostram, que são crianças cada vez mais novas com alterações metabólicas muito importantes, com síndrome metabólica, com alteração de pressão, com alteração de glicemia, é o que a gente mais pega, criança pré-diabética, com resistência à insulina. E isso com 5, 6, 7 anos de idade, quando o que a gente espera, né, é que esteja no auge da saúde, porque está no auge do seu desenvolvimento. Então, minha pergunta, sempre quando, apesar de ser uma minoria, porque quando eu comecei a atender materno-infantil, eu esperava que eu só fosse receber crianças com essa característica, e na verdade, infelizmente, é a minoria que eu recebo. Por quê? Porque elas demoram a chegar para a gente para tratamento, porque ainda são vistas como crianças saudáveis. Ah, mas meu filho é bochechudo, é gostoso, é fofinho, é bonito. Então, é diferente da fase adulta, que aquele excesso de peso inicial já começa a trazer um certo olhar para uma possível doença. Na infância, não. As crianças chegam já não conseguindo amarrar o sapato, já não conseguindo sentar direito numa cadeira, num estágio de obesidade muito avançado. Anterior a isso, a família vai meio que levando com uma certa normalidade e depois de uma determinada idade, principalmente os 2 anos mais ou menos, a frequência de visita ao pediatra diminui. Então, normalmente, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, né, é que as visitas passam a ser anuais. E o que a gente tem visto nessas crianças? Engordam 10, 15 quilos em um ano. Então, de uma consulta para outra no pediatra, ela saiu de um estado nutricional normal para um estado nutricional patológico. Ultrapassa, né? Sai da eutrofia para a obesidade direto. É um pulo, né? Dá um salto, exatamente. Então, a gente já entra num processo de tratamento muito mais drástico do que uma prevenção ou um trabalho de conscientização nutricional. Então, a gente pega esses polos, sabe, Fabi? O que a gente tenta fazer no consultório hoje, pelo menos aqui, né, na minha vivência com a minha equipe, é tentar trabalhar muito forte a educação nutricional até os 2 anos, que é quando a gente sabe que aquela família vai estar muito perto da gente, para a gente não ver essa consequência posteriormente, mas não é a realidade da maioria. Então, a gente pode então observar assim, 2 questões, né? Que esses pais, essa mãe, muito preocupada no início, né? No pós-parto, até 2 anos, depois fica um pouco perdido isso, que essa criança entra na rotina da casa e vem pro marketing, né? Toda essa influência externa, né?
E também, talvez, a gente pudesse destacar aqui um pouquinho a falta de conscientização até dos próprios pediatras mesmo, né? De alertarem, não esperarem chegar nesse grau. Tudo bem que você falou que às vezes dá um salto, né? Mas, muito frequentemente, também pode acontecer uma coisa mais devagar, mais amena, e mesmo assim, às vezes, essa criança não chega ao consultório, porque parece que fica sendo uma coisa normal, como você falou. Exatamente. Então, É assim, tratado com muita normalidade. então isso é preciso ser identificado, né? Identificado nas escolas, eu acho, identificado pelo pediatra, a família um pouco mais atenta também. E aí, quando essa criança chega, né, já obesa, como você está falando pra gente, como é o seu manejo nutricional? Qual é a sua abordagem? Como é que você costuma fazer? Normalmente, Fabi, a gente começa com a triagem mesmo de protocolo de identificação dessa criança, né? Em que estado nutricional ela se encontra, qual foi o caminho que ela percorreu até chegar nesse estado nutricional. Depende muito da idade que ela chega, mas quanto mais precoce essa obesidade acontece, mais preocupante é para tentar entender esse contexto metabólico. Eu costumo fazer um rastreio desde a gestação da mãe dessa criança, né? Quais foram as alterações metabólicas que essa mãe apresentou, quanto de peso essa mãe ganhou, se conseguiu amamentar, se não conseguiu amamentar, se tem alguma doença associada ou não que pode estar afetando esse ganho de peso. E a gente faz todo esse rastreio bioquímico associado à avaliação nutricional e avaliação da composição corporal. A gente tem alguns limitadores na avaliação da composição corporal de crianças, né, até pela aceitação dela ao exame físico. Então, a gente tenta trabalhar de forma menos invasiva possível, né? Inclusive, na pandemia, que a maior parte dos atendimentos estão sendo virtuais, a gente tem feito com os dados que são transmitidos pelos próprios pediatras, de peso e altura, e dou um auxílio para a família para fazer pelo menos as circunferências, para a gente ter uma noção de como tá as principais circunferências corporais dessa criança, né? Pelo menos cintura, quadril e abdômen, para a gente tanto ter uma comparação entre uma consulta e outra, e também para ter mais um critério de diagnóstico de síndrome metabólica e alguma outra questão que essa criança pode estar sendo inserida, né? A partir dessa avaliação nutricional e dessa pesquisa, desse passado recente dessa criança, né, porque é muito recente, eu normalmente traço uma estratégia nutricional em relação a mudanças de hábitos. E até reforçando um pouco esse momento pandêmico, que é complicado a gente falar de obesidade infantil sem falar da pandemia, foi um crescimento absurdo da obesidade infantil nesse período, Fabi. As crianças em casa, estressadas, ansiosas e que estão descontando na comida de forma absurda e mais precisamente, né, para um consumo aumentado de carboidrato, porque elas estão buscando prazer e o carboidrato tem um pouco essa função, né, de promover prazer para a gente. E, paralelo a isso, pelo isolamento social, elas estão mais sedentárias, ficam com aula online, sem brincar na escola. Muitas foram retiradas das suas atividades físicas por medo e por necessidade também, né? Por conta da exposição. E com isso a gente observou primeiro, assim, a gente observa e faz parte do tratamento, né? Qual é o hábito alimentar dessa criança? Normalmente a gente faz um relatório de frequência alimentar, junto com um recordatório 24 horas. Dependendo do caso, a gente entra também com um diário alimentar para poder cruzar essas informações, porque infelizmente nesse momento da pandemia os hábitos estão muito inconstantes, né? Antes a gente tinha muito bem definido uma semana organizada e um final de semana mais desorganizado. Agora os dias estão desorganizados e a alimentação dessa família está muito bagunçada. E o que a gente observou, assim, que as crianças saíram de um contexto, em sua maioria, pelo menos do público que eu atendo, que faziam muitas refeições na escola, nas creches e escolas em tempo integral, então isso tinha um certo controle da própria nutricionista da unidade e de um plano de alimentação escolar um pouco mais variado e saudável, para um contexto familiar, às vezes que as famílias não sabem nem cozinhar. Então, vivendo de delivery, vivendo de comida pronta. Verdade. Então, o foco principal do atendimento nutricional é tentar trabalhar com mudanças de hábitos.
Então, eu foco muito na mudança de hábito alimentar e mudança de estilo de vida. Então, Uhum. trazendo para esse contexto da pandemia, o que será que essa criança pode fazer, mesmo que em isolamento social? Será que dá para ela andar de bicicleta no play do prédio? Será que ela pode andar de bicicleta na garagem do prédio? Será que ela pode dançar um Just Dance na televisão? Qualquer coisa que faça ela se mexer. Então, eu estimulo muito a prática de atividade física. A gente vai falar um pouco mais disso no final. E Aham. as crianças respondem muito quando a gente aumenta o gasto calórico. A gente Uhum. precisa restringir muito pouco a caloria consumida, porque elas respondem muito bem. Então, eu tento, na maioria das vezes, trabalhar com a qualidade da dieta, Uhum. Você sem fala. precisar fazer grandes restrições calóricas. Não é sempre que isso é possível, depende do grau de obesidade da criança, mas eu tento nem falar em cálculo calórico com a família. É claro que para a nossa base, né, de conduta a gente precisa realizar, mas no final das contas, a maior parte das vezes, com uma conduta qualitativa, a gente consegue ótimos resultados. O bom é que a criança responde muito bem. Mas, como a gente falou anteriormente, né, normalmente essas crianças já chegam no nosso consultório no estado mais grave da obesidade. Aí tem que ser um pouco mais restrito. Aí, além da restrição alimentar e da mudança de hábitos, a gente tem que entrar com suplementação também, para tratamento de esteatose hepática. Então, a gente entra com suplementação para melhorar o funcionamento hepático, para controle de modulação de saciedade e fome, e acaba sendo um tratamento muito parecido com o tratamento do adulto. Uhum. Por quê? As recomendações fitoterápicas e de suplementações para esse quesito são as mesmas. E como essa criança está obesa, às vezes ela já tem até peso de adulto. Então Nossa. a gente faz um cálculo que não é uma estimativa, mas é como se fosse uma proporção do peso daquela criança para o peso do adulto, para chegar nas dosagens para as crianças, que hoje a gente não tem 100% de referências para a criança, mas a gente pensa, né? A criança chega com 47 quilos, 50 quilos, é o peso de um adulto leve. Então, a gente faz uma aproximação ao peso dessa criança e, normalmente, a gente tem resultados muito positivos, Fabi. O nosso próximo tópico é a minha maior dificuldade no consultório. Então, olha só, você está falando, Luana, coisas muito interessantes, né, que eu abordo muito em sala de aulas. Eu já dou aula de nutrição há mais de 11 anos, né, trabalhei muito tempo em pós também. E eu sempre falo isso com os meus alunos, né, que para criança, para adolescente, a gente tem que priorizar a qualidade, né? Não precisa ficar falando de calorias. E às vezes até a própria mãe chega ali pedindo uma coisa restritiva, né? Com aquele tom mesmo. Não, porque tem que fazer conta, uma fatia, 2 colheres, né? Querendo isso da gente. E eu também trabalho com você, concordo plenamente que não é para a gente poder ficar fazendo restrições, porque pode atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento, e também a parte psicológica dessa criança, desse adolescente. Comportamental, sim. Nossa! Então, assim, é fundamental. A gente tem que tentar primeiro via qualidade. Se não der certo, que dificilmente não dá certo, né? Normalmente, Uhum. se aderir, se a família aderir, né? Fica mais fácil e aí a gente consegue um bom resultado. Porque uma coisa importante também a gente ressaltar aqui é que a gente precisa efetivamente que essa criança emagreça. Só se ela não ganhar mais peso, né, durante um período, já está ótimo. Então, E gente, normalmente é isso que eu friso muito com as famílias, Fabi. A gente tem que pensar que aquela criança deveria ter ganhado aquele peso em mais ou menos um ano. Então, se ela ficar um ano sem ganhar peso nenhum, ela volta isso. ao critério anterior e ela entra num grau de normalidade. E Então, se a gente focar está na manutenção do peso, na né? manutenção do peso, não precisa perder. A família às vezes chega muito desesperada, porque até o adulto tem essa visão, né? Que para chegar num processo de saúde precisa ter essa perda de peso. Mas a gente tem que lembrar que a criança está em crescimento, né? Ela está crescendo tanto em estatura quanto em composição corporal. Então ela não precisa perder, ela só precisa não ganhar na maioria das Uhum. vezes. Sim. E isso já vai trazer ela para o estado nutricional normal. E uma coisa que você falou muito importante, que eu esqueci de falar na base de tratamento, eu gosto muito do tratamento da obesidade infantil, trabalhar com alguns pilares da nutrição comportamental. É um momento da vida da criança que qualquer tratamento muito rígido, e na alimentação principalmente, pode ser um gatilho para um transtorno alimentar. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente for tratar dessa criança em relação à dieta, que pode fazer ela ter dificuldade de se alimentar para o resto da vida, pode trazer traumas em relação à alimentação
para o resto da vida. E quando a gente muda a qualidade da dieta, a gente muda tudo. A gente muda a saciedade, a gente muda o paladar, a gente muda o hábito, não só em relação às escolhas, mas em relação às sensações no organismo Uhum. daquela criança. E Uhum. isso naturalmente já vira para uma mudança de hábito, né? Uhum. E eu costumo dizer para as famílias que os resultados aparecem sem muito esforço, porque você não entra naquela rigidez de ter um controle de quantidade certinho, mas naturalmente as coisas vão mudando e vai Exatamente. acontecendo. Então, eu falo isso muito com meus alunos. Estou vendo um monte de aluno meu aqui entrando, ex-aluno, fico muito feliz, né, com a participação deles, porque é exatamente assim o que a gente aborda mesmo, né? Porque quanto mais leve for essa mudança, mais ela é efetiva, né? Duradoura. É a mesma coisa para o adulto. Só que ainda é mais preocupante para o adolescente, para a criança, porque isso pode ter um impacto muito importante na parte psicológica, né? Na autoestima. Então, assim, eu acho que tem que ter muito tato, muito manejo, né? E eu falo isso bastante em sala de aula, no estágio também, como é importante a gente tentar uma abordagem qualitativa. E muitas vezes eles se perdem um pouco, né? Porque a gente aprende muito cálculo, né? Fazer cálculo. Só E aí, cálculo, né? cálculo, né? Então, retira um quilo, retira e tal. Então, a gente sabe também, né? A gente não pode negar que, em alguns casos, sim. Em alguns casos, a gente precisa, de fato, fazer restrições, né? Quando a criança já apresenta algumas alterações metabólicas mais importantes. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda isso. Mas eu acho que é importante a gente chamar atenção para a qualidade, né, da alimentação do dia a dia. E aí que entra, então, né, a família, né, que eu queria perguntar para você. Como é que você considera a influência da família no tratamento? Dá para tratar só aquele, às vezes, aquele garoto obeso, né, um obeso, a mesma família tem um menino obeso e o outro magro, eutrófico, né? E como é que é isso? Como é que é isso? Família nesse contexto de tratamento da obesidade infantil. Eu costumo dizer, Fabi, que é muito raro você ter uma família com uma criança só obesa. A outra que não é obesa vai ficar obesa em algum momento. Em algum momento vai ficar. Em algum momento vai ficar. É porque o que a gente consegue perceber na infância é que esse ganho de peso ele demora a aparecer, justamente pela taxa de crescimento da criança. Então, a gente percebe que um hábito instituído de forma errada, com 1 ano e pouquinho, 2 anos de idade, a gente vai ver a consequência disso com 5, 6, 7 anos. Demora, porque essa criança está com uma taxa de crescimento muito alta. Por mais que tenha desaceleração no crescimento após 2 anos, ainda é uma taxa de crescimento que impacta no gasto calórico. Então, eu costumo dizer que assim, precisa de um esforço muito grande para a criança ser obesa. A criança tem que comer muito errado, mas infelizmente é o que acontece. E quando eu falo sobre família, são alguns pontos importantes que eu gosto de destacar. Um primeiro deles é quem compra o raio da comida que a criança vai comer é a família. A criança ainda não tem autonomia para pedir uma comida no delivery, para fazer compras de mercado sozinha. Não é ela que vai escolher aquele alimento que ela vai ter acesso. Quem escolhe são os familiares. E a responsabilidade dessa escolha eu acho muito pouco falada, porque Uhum. as pessoas não tomam para si. Eu ainda recebo muito, e não é nenhuma crítica a nenhum paciente meu, mas eu recebo muitas famílias que chegam no consultório reclamando, mas ele só quer comer isso, mas ele só come aquele bolinho tal, Claro, só só tem lá, esse que tem. é isso que tem em casa. Então, assim, tem algumas coisas que não tem negociação, sabe? Eu acho que não tinha que ter negociação. Mas o que que eu vejo, Fabi, com muita frequência? A criança, ela, quando ela passa dos 2 anos, ou melhor, né, tem um foco muito grande das medidas de saúde pública e até dos nossos estudos dentro da nutrição, no controle da alimentação da criança até 2 anos de idade. Inclusive, os principais guias são até essa idade. Uhum. Depois, todo mundo se perde. Ninguém mais sabe o que fazer. Eu vejo muitas famílias reclamando isso. Ah, Ana, agora meu filho tem 2 anos, então ele pode comer de tudo. Pode, igual eu, igual você, igual a todo mundo. Mas o que é isso de tudo, né? Então, Então, eu costumo sempre falar na introdução alimentar que eu vou fazer a introdução alimentar da família inteira, não é só do bebê. Para quando chegar nos 2 anos de idade, essa transição ela ser mais suave. Para os alimentos que estiverem disponíveis na casa para os adultos serem alimentos que possam ser oferecidos para a criança sem muita preocupação.
Então, o papel da família é fundamental, mas o primeiro ponto do papel da família na obesidade infantil é a família entender qual é o tamanho da responsabilidade dos adultos na escolha alimentar da criança. E isso começa na disponibilidade de alimentos. A criança que tem em casa uma fruteira, à sua mão, com uma variedade que não precisa ser muito grande de frutos, mas que ela possa escolher, ela vai ter o hábito de olhar aquilo e selecionar aquilo para comer. Uma criança que abre a porta de um armário e só tem comida embalada, é aquilo que ela conhece. E a transformação do paladar dela acontece aí. Ela vinha comendo legume, verdura e fruta até 2 anos de idade e passou disso para um biscoito recheado, para um cereal açucarado. Não tem como competir. Fica desleal. E se a gente parar para pensar, apesar de toda a legislação de publicidade em relação a alimentos, com muitas restrições, com muita luta a gente já conseguiu ganhar, ainda é desleal. A gente passa no mercado, são muitos produtos infantis com personagens de desenhos, com personagens chamativos, e a gente vai olhar a lista de ingredientes e dá vontade de chorar, assim, de não ter coragem de dar aquilo para o seu filho. Exatamente. Então, assim, é uma mudança que precisa vir de exemplo familiar. É muito importante a gente estimular o tratamento da obesidade infantil, conciliando com os hábitos da família. Então, todo mundo tem que participar desse processo de mudança. Não dá, assim, pensando até nessa questão que a gente comentou antes da nutrição comportamental, não dá para a gente segmentar a dieta da criança. Ah, ele vai comer a fruta e eu vou comer um hambúrguer. Ele vai comer um prato de salada com legumes, arroz, feijão e carne e eu vou comer uma pizza. Não tem como a gente exigir esse nível de maturidade da criança. Mas eu acho para esse papel decisivo de compra e de disponibilidade e de negociação e de mostrar para as crianças o que ela pode decidir, o que o adulto pode decidir, é extremamente importante para o tratamento dar certo. E eu costumo brincar um pouco no consultório falando, né? Se seu filho falar 2 noites seguidas que vai dormir sem escovar os dentes, você vai surtar, porque em um mês vai aparecer uma cárie. Mas se você mas se seu filho pedir todos os dias para tomar um leite com achocolatado, você vai achar ok. Então, assim, por que com a alimentação a família tende a ceder tanto e com outros compromissos nem tanto? Então, assim, a gente tem que sempre lembrar da história da comida de cada família, de quais são aqueles alimentos que fazem parte de uma lembrança afetiva para aquela família, quais sentimentos isso desperta na família também, porque às vezes aquela restrição que a criança vai precisar passar é uma restrição, na verdade, que algum outro membro da família também precisaria, mas que vem de uma história de vida, de um leite com açúcar antes de dormir que tomava quando era pequeno, que lembra a mãe. Então, tudo isso na história familiar, em relação a hábitos familiares, a gente tem que buscar para ter sucesso, para dar solução, para poder conseguir bons substitutos, para poder pensar em soluções reais e sair do mais do mesmo, mas algo que funcione com aquela família específica. Então, você tocou num ponto importante, né? Os nossos guias são maravilhosos, né? Nossos guias alimentares são maravilhosos e eles justamente orientam isso. A partir de determinado momento, essa criança vai então receber a refeição da casa, normal da casa. Mas o que é essa refeição, né? Quem prepara, quem compra, qual é a consciência que essa pessoa que toma conta desse setor da casa tem para fazer as compras? Que consciência ela tem em relação à alimentação saudável de fato? Muitas vezes, né, Ana, é uma coisa que eu também comento isso muito com os meus alunos, né? Os guias são maravilhosos, mas eles não chegam para a população. Assim, muitas vezes a população ignora mesmo alguns fatores, se engana facilmente, né, com o marketing, com a indústria, se enganam e às vezes estão até achando que estão dando alguma coisa saudável, que de fato não estão. Isso é uma coisa que acontece também. E uma outra coisa também, às vezes, é a falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento mesmo. E essa criança, ela tende um pouco, né? Queria que você até falasse um pouco sobre isso, o que você acha, a imitar o comportamento do adulto. Ela imita. Então, a criança, os pais, os familiares, os envolvidos ali, são os ídolos das crianças, quando a gente fala de criança, né? Quando vira adolescente, muda um pouco isso. O adolescente já tem outras questões. Mas na infância, os pais, os familiares, são os verdadeiros ídolos. Então, o que eles fazem, a criança tende a copiar, a imitar. Então, se essa mãe, se esse pai, se esse familiar fala que tem que comer fruta, verdura e legume e não come, ele mesmo não consome, então não tem esse estímulo, não tem não tem como
um bom exemplo, digamos assim. Não dá um bom exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também muito importante. Quando a gente vai estudar o neurodesenvolvimento infantil, né, Fabi, saindo um pouco da nutrição, mas é necessário até para a gente entender o contexto que a gente se inclui para poder ter um impacto no tratamento dessa criança, o que que a gente observa? Que as atitudes dos adultos que cercam aquela criança, na maioria das vezes pai e mãe, mas também no contexto familiar que a gente encontra hoje, ele pode ser múltiplo, né? Essa criança ela pode ser criada pelos avós, pelos tios, às vezes essa criação ela é compartilhada, mas o que a gente vê é que a verbalização ela tem muito menos efeito do que a atitude. Normalmente as crianças imitam a atitude dos adultos que cercam ela. Isso vale para tudo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que passa pelo porteiro e não dá bom dia, seu filho vai passar pelo porteiro e não vai dar bom dia, ele vai achar aquilo normal, porque você não faz aquilo. Então, a forma como você vive, como você faz as suas coisas no dia a dia, é a forma que o seu filho vai entender que é a melhor forma de fazer. Pelo menos até a adolescência, quando os ídolos viram outros, né? Muda Então, tudo. então isso é muito importante. Eu falo isso muito para as famílias. Assim, muitas vezes os pais já chegam falando: ah, Ana, vai ser muito complicado, porque eu não como legume e verdura nenhum. Como é que quer que o filho coma, gente? Não tem como. Tem que ver no prato do outro para poder querer imitar, para querer ser igual. A mesma coisa é a prática de atividade física. Uma família sedentária, muito dificilmente a criança não vai ser sedentária. Primeiro, porque a família não vai ter o estímulo de levar aquela criança, só aquela criança, para fazer atividade física. Segundo, é o exemplo. Eu até estou vivendo isso em casa agora na pandemia, né? Porque, enfim, meus filhos saíram de muitas atividades que eles faziam, porque eram coletivas, e meu marido tem ido correr tarde da noite, e eu fico entre a cruz e a espada, porque meu filho quer ir correr com ele, mas é tarde, eu acho que vai ficar tarde para ele dormir, enfim, acho que mais eu acabo cedendo um pouco, por quê? Porque ele quer fazer igual o pai, ele quer seguir os passos do pai em relação a uma busca para a saúde, e acaba sendo o exemplo que ele tem, né? E então, assim, não tem jeito. Mudar o hábito alimentar de uma criança envolve mudar o hábito alimentar da casa inteira. Porque se os pratos não conversarem, se o exemplo não existir, não vai fluir, vai ter um início de um processo enquanto a doença for a preocupação que vai funcionar, mas depois quando voltar para o patamar de hábito, vai voltar para um hábito inadequado. Aí gira a roda de novo. É isso mesmo. A experiência também que eu tenho assim, em relação a criança e adolescentes no consultório, muitas vezes, né, não só essa questão da criança imitar, né, imitar os pais, mas também eu acho que os pais, a pessoa que toma conta das compras da casa, deveria dar alguma autonomia para essa criança, ainda pequena, ou adolescente, para fazer escolhas também. Então, acho que levar o hortifruti, levar ao mercado, apresentar, eu acho que isso é uma coisa importante. Não sei se você tem esse hábito de orientar nesse sentido, né? Sabia, as Principalmente. crianças não conhecem nem os legumes e as verduras. Pois é, eu acho assim, hoje a gente está vivendo realmente a pandemia, isso está complicado, né? De fazer isso. Uhum. Muitas vezes a gente até pede as compras em casa. Mas eu acho que inserir a criança e o adolescente nesse contexto das compras, eu já atendi, assim, adolescente em guerra com a mãe no consultório, né? A mãe leva, geralmente a mãe empurra aquele adolescente no Obriga. consultório, briga aí, né? Aquela cara empurrada, né? Não querendo estar ali, muito menos do lado da mãe, com o adolescente muda tudo, um comportamento bem diferente, né? Mas aí, muito assim, jogando a responsabilidade toda para cima daquela mãe. Mas muitas vezes aquela mãe tem um péssimo hábito alimentar, não é eutrófica, tem questões também já de saúde em relação ao excesso de peso, tem as dificuldades dela e ainda tem que lidar com as dificuldades do filho. Então, assim, essa pessoa também não sabe como lidar com isso. Então, quando acontece isso comigo, o que eu faço? Eu dou um pouco de autonomia para esse adolescente. Olha só, vamos parar de jogar culpa em cima da sua mãe, ok? Vamos também dividir isso aí. Faz a lista de compras e vai comprar junto, ou pede dinheiro e vai comprar, enfim. Aí a gente tenta dar uma solução de acordo com cada caso, né? Mas o que eu acho é que a gente não pode sempre jogar também a culpa só para os pais, porque às vezes também os pais têm certas dificuldades de lidar com aquilo. Então, conforme for crescendo, obviamente, enquanto é criança é muito difícil, né? Mas conforme vai for crescendo, eu acho que a gente tem que dividir, jogar um pouquinho a responsabilidade para esse adolescente, ainda em idade precoce, mas assim,
que passa a ser um pouquinho responsável pelo preparo do lanche, pela Sim. compra, para ajudar a mãe a fazer a lista de compras, ou a pessoa, né? Aí eu gosto de tal coisa, eu compro tal coisa. Eu acho que tem que ter também, Ana, não sei se você concorda, né? Essa, esse acordo mesmo familiar, né? Porque às vezes a gente critica, né, mesmo os familiares, os pais, que realmente são eles que compram, mas às vezes eles têm muita dificuldade também de lidar com o alimento. Então, assim, Muito. gente, É um obesidade é uma trabalho de coisa muito formiguinha. complexa. É uma coisa Uhum. muito complexa. Né? Então, assim, é Eu muito acho que difícil. depende muito, Fabi, da idade que esse paciente chega, né? Exatamente, Então, da assim, idade. eu acho que essa vivência de compras, ela tem que ser feita desde bebê, desde muito novinho. É claro que a pandemia está atrapalhando isso com certeza, Uhum. mas tirando esse contexto de pandemia, eu sempre indico para as famílias levarem as crianças para fazer compras. E dependendo da idade, ela ter funções nessas compras. Então, Uhum. assim, se for muito novinha, vai ajudar a pegar o alimento e botar na sacola. Se for mais velho um pouquinho, já pode começar a dar uma certa informação em relação ao rótulo, em relação a embalado, a não embalado, a processado, não processado. Isso. E esses acordos eles são muito importantes desde muito cedo. Eu vou dar um exemplo aqui de casa, mas que eu uso muito no consultório também. Meu filho tem 8 anos. E ele é um pouco seletivo, como toda criança é nessa fase. E as coisas que ele gosta, ele briga comigo quando acaba. Então, ele me cobra. Ele fala, mãe, esse legume aí que você está fazendo eu não gosto, mas por que você deixou acabar o que eu gosto? Uhum. Compra para mim, que aí eu como melhor. Então, ele está Então, participando, ele participa. ele participa ativamente, ele tem 8 anos, entendeu? Então, assim, a gente precisa estimular que essa decisão seja compartilhada, porque o contexto é muito complicado. Eu fico pensando, né? Talvez ele tenha essa vivência e essa clareza, porque a gente fala de comida o tempo todo, né? A mãe é nutricionista, a gente vivencia Uhum. isso com muita naturalidade. Mas como você disse muito bem, numa família que já tem a obesidade instalada de forma coletiva, às vezes o alimento e a alimentação não tem uma presença tão sutil e tão leve. Já vem com o peso de uma história de briga com a balança a vida inteira, de restrição alimentar a vida inteira, que não é um processo tão saudável de se dialogar. Uhum. E a gente tem que trazer isso dentro da consulta também, né, Fabi? De como orientar essa família a compartilhar essa decisão, é claro que dentro de uma limitação de idade dessa criança. Uhum. Na adolescência, eu jogo para o adolescente como se ele Também. fosse adulto. Eu jogo Exatamente. Joga para totalmente. ele. E aí faz um acordo ali, quem é que vai comprar, se o dinheiro de quem, de onde vai sair, como é que vai fazer. Mas precisa jogar para ele também, porque senão fica sempre nas costas dos pais, né? E, Se a culpa inclusive, na é da mãe mesmo. adolescência, os pais, a mãe, mais precisamente, a maioria das vezes é a mãe, nem entram em todas as consultas. Entram em Uhum. consultas específicas quando Isso eu preciso é de mais atrapalha do que ajuda às vezes, né? Uma Não, guerra. e quando eu vejo que essa guerra está instalada, Ai, eu, eu jogo para cima do adolescente porque ele quer decidir sobre tantas coisas, né? E por que não vai decidir sobre a sua saúde? Então, mas isso realmente, também. isso precisa ser adaptado a cada faixa etária. Exatamente. E também o adolescente precisa querer estar ali, né? Porque às vezes, né, Ana, não sei se você tem essa experiência, ele é empurrado, ou seja, indicado pelo pediatra, ou pelo próprio, enfim, mãe, pai, e chega ali com um mau humor, né, com não quero falar nada, enfim, obrigado em tudo. Não vai rolar nada ali. Fabi, para ser Nada, muito sincera, eu tenho pena nada. dos adolescentes em relação à assistência à saúde. Não sei se essas pessoas vão compartilhar essa informação para mim. Porque eles não se sentem tão à vontade com os pediatras, porque eles já não se sentem mais crianças, mas eles também não se sentem tão à vontade com os clínicos gerais, porque eles também não são adultos ainda. E isso Uhum. vale para a nutrição. Tanto é que eu vejo muita colega de profissão falando: ah, eu atendo só até determinada idade, isso não inclui os adolescentes. Aí você vê os nutricionistas que atendem adultos, ah, eu atendo só a partir de determinada idade, isso não inclui os adolescentes. Eu fico, gente, quem está Uhum. cuidando desses adolescentes? Ninguém! Uhum. Então, é um público que precisa de uma fala muito específica, assim, de um cuidado muito específico. Eles não são adultos e não são crianças. Então, eles estão ali soltos, tanto pela área médica, que muitas vezes não passam por consultas periódicas com tanta frequência Uhum. como as crianças passam e como os adultos Exatamente. passam,
E na conduta nutricional também, tem muito nutricionista, não é uma crítica, tá? É só uma observação, que Aham. trabalha na área materno-infantil, que atende até antes da adolescência, e na próxima, os nutricionistas que trabalham com emagrecimento não atendem adolescentes. Então é Uhum. um nicho da nutrição e acho que da medicina também, que precisa ser visto, Uhum. que precisa Concordo com você. Mais ser assistido, mais bem especializado, assistido. mais bem Aham. assistido, mais Eu bem concordo com assistido. você. E também muito legal, né? Assim, é porque as pessoas também acham acho que falta muita criatividade, né, dentro da nutrição. Eu acho que falta muita criatividade. Porque você trabalha em grupo com esse público. Esse público fica muito bem em grupo. Eu já fiz trabalhos, né, de grupos de adolescentes, sempre associando a atividade física com. Aí não é dieta, não é isso, é com a educação alimentar e nutricional mesmo, com adolescentes em grupo. Eles interagem, eles trocam. Gente, é tudo tão maravilhoso e a gente não vê isso acontecendo. A Não gente não vê. vê profissionais com essa pegada de trabalho em grupo. Enfim, tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Basta ser um pouco criativo, tem muita coisa que a gente pode fazer. Porque, de fato, né, é muito chato se você pensar em dieta, gente, pelo amor de Deus. Eu já vi vários adolescentes, né, ao longo da minha vida, às vezes indo a médicos com uma prescrição alimentar restritiva de 1.000 e poucas calorias, Ana. Pelo amor de Deus, prescrito isso às vezes por médico, por endocrinologista. Isso às vezes a gente vê. Né? Então, assim, Muitas. a gente vê isso, né? Então, se esse adolescente não tiver de fato um problema que justifique isso, né? Ele vai ter pavor a qualquer tipo de quando você falar de alguma coisa de alimentação, né? Vai criar um Vai problema. levar para o outro extremo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Você queria falar mais alguma coisa de consultório, efetivamente? Você gostaria de abordar? Não sei se alguém tiver alguma dúvida para perguntar, mas basicamente é isso. Eu. Ah, A gente faz um conjunto dessas três avaliações, né? Bioquímicas, avaliação do estado nutricional e avaliação do consumo alimentar. uhum, Dependendo de como que está essa tríade, a gente decide por um tratamento qualitativo, quantitativo ou ambos, né? uhum. E dependendo da gravidade das alterações bioquímicas, a gente precisa associar uma suplementação individualizada, não só de vitaminas e minerais, mas também de fitoterápicos, que aí, dependendo da idade, do peso dessa criança, é muito próximo do que a gente faz com adulto, só com uma leve adaptação ao peso. Então, eu queria aproveitar, né, essa oportunidade de falar um pouquinho, né, da importância da atividade física, a contribuição da atividade física, tanto para a prevenção como o tratamento da obesidade, né? Porque eu também sou educadora física, sempre trabalhei com isso, eu acho que não existe, né, você crescer, desenvolver sem fazer atividade física. Então, a atividade física ela pode contribuir pelo menos de três formas, né? Uma delas seria estimulando o gasto energético diário, né, para poder favorecer um balanço energético mais adequado. De outra forma também, a criação de hábito, né? Assim como a alimentação também. Então, uma criança que pratica atividade física, seja incentivado desde a infância, provavelmente será um adolescente fisicamente ativo e provavelmente um adulto fisicamente ativo. E um terceiro caminho que a gente poderia destacar, que os estudos apontam, é que uma criança fisicamente ativa, um jovem fisicamente ativo, ele provavelmente ele tem menor propensão de ser obeso e de ter as doenças associadas, né, à obesidade. Então, assim, previne para o futuro. Então, os estudos apontam isso. Existem inúmeros benefícios da atividade física regular, né? Melhoria da capacidade cardiovascular, estimular o crescimento, desenvolvimento, a massa óssea, massa magra de modo geral, melhoria do perfil lipídico, glicídico, melhoria da pressão arterial, autoestima, socialização. Gente, inúmeros benefícios, né? A Então, produção de neurotransmissores, principalmente relacionados à fome, à saciedade, ao prazer, exatamente. que às vezes são Prazer, coisas que né? as crianças buscam na comida, né? E gosto na comida, né? Então, mesmo com todos esses benefícios, né, nós temos recomendações específicas, né? A recomendação, assim, a partir desde que a criança começa a andar, tem recomendações até de 0 a 2 anos de idade, mas eu vou focar aqui, desde que a criança começa a andar até 5 anos de idade, a recomendação é de 180 minutos de atividade em diversas intensidades diárias. Então, essa criança tem que se movimentar, tem que brincar, né? E a recomendação de 6 anos de idade a 19 anos de idade é um pouquinho diferente, é que seja pelo menos 60 minutos de atividade de intensidade moderada a vigorosa por dia. E também, gente, até 2 anos de idade, zero de tempo de tela. Vamos botar essa criança com o celular na mão, computador, de 0 É a 2 anos de difícil, né, idade. Fabi?
a recomendação é zero, né? A partir daí, no máximo 2 horas de tela ao dia. A gente sabe isso muito, né? Como é difícil, ainda mais considerando a pandemia, né? Mas, gente, apesar de toda essa recomendação, tem alguém falando aqui, obesidade mórbida, eu não consigo melhorar a alimentação. Pois Eu não é, gostar de nada. uma criança que é muito seletiva, né? Não, gente, isso é comum acontecer, mas a gente tem que dar um start para se modificar, né? Mas só completando o raciocínio aqui em relação à atividade física, mesmo sabendo de todos esses benefícios, né? Os estudos, um compilado de estudos nacionais apontam, né, que crianças e jovens brasileiros, eles não, mais de 50% não atende à recomendação mínima de atividade física diária. Então, isso é uma E com coisa a muito pandemia isso piorou muito, a Fabi. pandemia piorou muito. Eu já vi essa realidade, não sei se você, nessa parte prática, tinha essa visão também. Por quê, né? O contexto familiar mudou muito. Pai e mãe trabalhando em tempo integral e criança em escola em tempo integral ou contraturno. Isso, dependendo do contraturno escolhido, já traz um sedentarismo para essa criança, porque o tempo dela de brincar já reduz muito, porque ela passa mais tempo estudando do que brincando, né? Ou em atividades sentadas, sentada o tempo inteiro. A família, a diversão atual da família moderna é na frente de alguma tela. Então, assim, as crianças não brincam mais na rua. Não só pela pandemia, antes da pandemia já estava Antes assim. acontecia, né? Antes já acontecia, brincando muito pouco na rua por conta da violência, ou por conta do tempo mesmo, porque saem de casa muito cedo e retornam depois do trabalho dos pais e vão saindo de uma atividade para outra, que a maioria das vezes está muito focado no ensino, porque também está muito focada essa informação para os pais, porque até determinada idade é o melhor período para aprender línguas, é o melhor período para aprender habilidades musicais, e com isso a atividade física vai ficando de lado, porque não sobra horário, né? E quando está com a família, está assistindo uma televisão, está assistindo outra coisa. A pandemia veio para acabar com a gente em relação a essa exposição à tela. Esses dias, nas minhas neuroses com as minhas crianças, eu fiquei monitorando, eu parei de monitorar, porque eu estava surtando, porque a aula online, é uma atividade extra online, acaba brincando com os amigos online, porque não está podendo encontrar ninguém. A pandemia realmente veio nesse sentido, né? A gente observa claramente que essas crianças engordaram, né? Fabi, eu estou recebendo criança. Abordagem para quê? Alguém perguntando assim, qual seria a melhor abordagem? Eu queria saber a melhor abordagem para quê? A gente já está esgotando, chegando assim no final, né, do nosso tempo. Mas aí se a pessoa escrever ali qual é a melhor abordagem para quê que ela está perguntando. Mas aí, só para complementar, eu tenho recebido crianças engordando 18 quilos no ano, nesse ano de pandemia. Nossa, muita coisa, né? Muita coisa. E também a parte psicológica, né, Ana? Porque isso é uma coisa que foge um pouco, né? Até só do... Mas, infelizmente, é um contexto agravado pela pandemia, mas já vinha sendo um comportamento sedentário construído. Porque você pergunta hoje, numa criança no consultório, o que ela faz de atividade física, é educação física na escola. A maioria só faz a educação física na escola, que é o quê? 50 minutos de aula, que muitas vezes é compartilhado com outros amiguinhos. Né? Você que também é educadora física, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu lembro da minha infância, muitas vezes eu ficava sentada vendo os amigos fazendo alguma coisa, depois é que vinha meu horário de fazer, eu corria, sei lá, 10 minutos na aula. Tem muita coisa que tem que ser vista, né? Que tem que ser melhorada. E eu acho assim, muito importante a sua fala, sabe, Ana? Porque você falou exatamente o que assim, a gente aborda em sala de aula em relação à importância de uma boa anamnese, uma boa avaliação. Começa, a gente, tudo pela boa avaliação. Se você não avalia bem o estado nutricional dessa criança, desse adolescente, se você não avalia bem, você não prescreve bem. E essa prescrição nem sempre ela precisa ser quantitativa. Ela pode ser qualitativa, né? E tentar fazer abordagem em grupo, ser criativo e colocar essa criança, esse adolescente junto com outros pacientes seus, montar de alguma forma, né? Fazer parcerias com professores de educação física, enfim. Várias coisas a gente pode fazer para tentar tirar essa criança, esse adolescente disso. E é fundamental trabalhar com prevenção, né? Mas às vezes, o que você falou, já chega no estado já bem acentuado, né? Avançado de obesidade, que é bem pior, mas difícil de tratar, na verdade. Aqui alguém falando assim, ela tem 12 anos, pesa 92 quilos e não gosta de nada. Qual é a melhor abordagem para isso? Então, fica complicado, né, Ana? Vai lá, você. Você tem mais experiência de consultório de crianças. Então, 12 anos já é uma idade que a gente já pode compartilhar a responsabilidade. É uma idade de transição
que a gente, muitas vezes, falar sobre doença não impacta para esse indivíduo. É Tá uma coisa muito, longe de ficar doente. muito longe de ficar doente, porque ainda não, mesmo que já esteja com algumas alterações metabólicas instaladas, ainda não sofre o impacto disso. Ainda Não, não, dói. ainda não sente, exatamente, ainda não sente a dor da doença. Então, na verdade, gente, nessa idade, como que normalmente eu faço, Fabi? Eu costumo pegar alguma coisa que seja importante para aquela criança, ou pré-adolescente, ou adolescente numa idade que talvez não tenha tanta maturidade, para poder focar na dor dela. Então, assim, normalmente nessa idade ela vai ter algum ídolo, vai ter alguma preferência por alguma coisa, é muito vaidosa com cabelo, ou é muito vaidosa com alguma parte do corpo específico, ou tem medo de alguma coisa específica. Normalmente, através desse ponto que a criança se identifica mais, a gente começa a tentar convencer sobre a inserção de algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo uma menina de 12 anos chegando no consultório toda penteada e maquiada. Eu vejo que ela é vaidosa. Eu começo a falar, olha, mas tais grupos alimentares podem atrapalhar o crescimento do seu cabelo. Será que se a gente tentar incluir isso, aquilo, seu cabelo vai ficar mais forte? Trazer o contexto da comida para a realidade que impacta aquela criança. Uhum. E muitas vezes eu já começo os acordos. Aí é uma parte prática já do meu atendimento, né? Normalmente nessa idade eu trabalho com 3 acordos por período. Então muitas vezes não vai sair nem com a dieta do consultório, mas pego 3 objetivos principais dentro da rotina alimentar daquela criança e estabeleço aquilo como metas. Então às vezes é a troca de uma refeição, ou a retirada de um alimento especificamente que está muito presente na rotina, ou a inserção de água que a criança não bebe, enfim, alguma parte que eu vou pegar ali no diagnóstico nutricional que é importante, eu vou trabalhando de 3 em 3. Nessa faixa etária também funciona muito bem os quadros de atividades. Não sei se você está habituado a usar, que a gente inclui as atividades rotineiras das crianças e a criança tem que marcar o que ela conseguiu fazer, o que ela não conseguiu, o que foi legal fazer, o que não foi. E a gente vai trabalhando de forma educativa ao longo do processo. Mas assim, não gostar de nada faz parte do processo, porque assim, como que foi construído esse hábito alimentar dessa criança até agora, para atualmente ela não gostar de nada? A gente tem que fazer uma construção inversa, que é trazendo opções para ela começar a se abrir para o experimentar. Em alguns momentos vai ser tranquila essa negociação, em outros vai precisar ser mais incisivo, do mesmo jeito que a gente briga para arrumar a cama, briga para escovar os dentes, briga para tomar banho. E eventualmente vai rolar algum desentendimento em relação à comida também. Então, isso que a Ana está falando é muito importante, gente. É a aproximação, né? No caso assim, do profissional, vamos lá, duas abordagens. Tem a abordagem do profissional ali, com esse adolescente, né? E a abordagem também do familiar, quem está ali próximo. Então, acho que nenhum dos dois, nem o profissional, nem o familiar próximo, pode ter uma abordagem crítica, né? Tem que se colocar assim no lugar do outro, tem que entender, tem que se aproximar e tentar, né? Mostrar caminhos, apontar caminhos, porque também a gente vê muito frequente uma abordagem crítica, né? E às vezes até eles mesmos se sentem criticados. Né? Sim. É complicado, mas tem que chegar perto, olhar de perto, ver os maiores, entre aspas, erros, o que mais pode estar contribuindo para aquilo, que às vezes é a própria atividade física, às vezes são lanches muito inadequados, às vezes é refrigerante, enfim, a gente não sabe exatamente. Então fica difícil a gente responder essa pergunta, assim, diretamente, porque a gente teria que avaliar nessa adolescente. Exatamente. Mas, assim, o que a Ana comentou ali, que são os acordos, isso é fundamental. E só tem acordo, gente, quando tem cumplicidade, quando tem empatia, quando tem diálogo. Se não tiver isso, não tem acordo. Né? Por isso que às vezes bate tanto de frente mãe e filho, né? Porque chega nessa época da adolescência, isso é comum acontecer. Então, talvez realmente seja muito importante um profissional, né, da área de nutrição, um psicólogo, que vai conseguir chegar bem próximo desse adolescente para tentar fazer esses acordos. Porque se esse adolescente estiver inserido, estiver acreditando naquilo, fica mais fácil da gente conseguir resultados positivos. Porque, gente, não é impossível a gente tratar uma criança com obesidade, um adolescente com obesidade. A gente tem boas respostas. Agora, precisa realmente desse trato, né? Desse tratamento, né? E que vai sendo abordado aos pouquinhos e reajustado, reavaliado, né? Eu acho que isso é fundamental, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, porque nem sempre também
a gente acerta de cara, né? A Precisa maioria também, das vezes não. a gente tem que fazer, vai fazendo ajustes ali, né? E também, gente, o educador físico presente, acho que é fundamental, né? Fundamental. Isso não é gastar dinheiro, isso é, assim, é investimento na saúde. Eu acho que a gente está, assim, chegando no nosso tempo final, né, Ana? A gente fala muito, né? A gente fala muito. Eu, assim, estou super feliz com a participação das pessoas. Tá ali a minha norinha ali. Estou muito feliz com a participação das pessoas, né? Super especialmente a Ana, que veio aqui falar com a gente da sua experiência, né? Eu sei que você tem paixão pela nutrição. Seu olhinho brilha quando fala de nutrição. Quando a gente se conheceu, já era assim, né? Você já tinha uma outra formação, mudou para nutrição. Nossa, Ana, que coragem, né? E realmente isso é muito bonito de ver, que você realmente teve sucesso, sucesso total. E tá aí podendo trazer assim, tratando, cuidando, na verdade, né, de tanta gente. Então, acho isso muito legal. Tá aí, gente. Ana tá com 39 semanas de gestação, tá quase indo para o hospital. Ela Quase falou, tá eu aí. só não vou fazer a live se eu estiver parindo. Então, assim, muito obrigada de coração mesmo pela sua participação. Eu acho que tenho certeza que contribuiu bastante. Estou vendo ali mais um aluno meu, tô adorando ver vocês aqui, gente. Muito bom. Pela força, Márcia, muito legal. E aí, Ana, se você quiser dar um recadinho final aí para o grupo, para a turma, para quem está assistindo a gente. Na verdade, o meu único recado é em relação ao tratamento da obesidade infantil especificamente, é o que a gente puder fazer de conscientização de forma coletiva, pensando sempre no contexto coletivo que aquela criança está inserido, se a gente puder fazer, que a gente faça em qualquer ambiente que a gente esteja, sabe, Fabi? Não espera aquela criança chegar no consultório para você ter uma ação. Se você está vendo alguma coisa errada com algum conhecido seu, tenta de forma carinhosa mostrar que existem outras soluções, sabe? Você vai numa festinha de algum amiguinho do seu filho, leva opções saudáveis, gostosas para as pessoas experimentarem. Tenta trabalhar com esse processo de naturalizar a alimentação saudável como uma boa alimentação também. E tentar tirar esse estigma, né, de que o que é saudável é ruim, e trazer isso para o nosso dia a dia. A gente tem um papel educativo dentro da nutrição para quem escolhe a profissão de nutricionista, que escorre para todos os contextos que a gente convive. A gente não consegue separar o profissional do pessoal nesse sentido. E eu acho que faz parte do nosso papel quando a gente escolheu essa profissão. Então, que a gente consiga olhar para o outro com mais empatia, tentar entender a dificuldade daquela família com mais aprofundamento. Assim, a teoria ela é muito importante, mas ela não caminha sozinha. A gente precisa olhar para o comportamento, a gente precisa olhar para a individualidade, a gente precisa se doar, a gente precisa disponibilizar o nosso tempo, a nossa atenção, para a gente poder chegar num objetivo comum. E quem quer seguir essa área da nutrição materno-infantil, toma posse, porque a gente começar certo desde a barriga da mãe traz benefícios muito importantes para o resto da vida desse indivíduo, né? A gente tem visto os estudos de epigenética e programação metabólica cada vez mais crescentes, e como é importante a gente acompanhar isso, tomar posse disso, né? Porque estatisticamente ainda tem muito pouca gestante fazendo pré-natal nutricional. E como a gente precisa tomar posse disso para a gente poder ir acompanhando a consequência dessa criação de hábitos saudáveis desde da primeira infância, desde a barriga das mães. Então é isso, Não, foquem muito nisso. obrigada de novo por essa participação. Acho que foi super esclarecedora, né? Os pontos que você tocou são super importantes e acho que serve também de estímulo aí para alunos, né, que estejam assistindo ou mesmo pessoas já formadas do nicho que tem, né, na nutrição materno-infantil. Você tocou muito bem em relação aos adolescentes, criança também. Materno-infantil, quando se fala em materno-infantil, muitas vezes lembra da gestação, né? Frequentemente a gente associa logo a gestação. Esse público infantil, infanto-juvenil, realmente está muito abandonado, né? Está muito abandonado. Então a gente tem um nicho de mercado muito importante aí, né? Então aproveitar esse momento, né, para estudar, para debruçar sobre esse tema. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Adorei a participação, Ana. Bom parto para você, que corra tudo bem. Obrigada. A gente vai se falando por aí para saber. Gente, semana que vem tem outra live. Gente falando ali, quero mais lives. Ok, semana que vem a gente vai ter uma outra live com uma outra parceira nossa de equipe também, que é a Flávia Félix, que vai falar sobre os dados epidemiológicos e as consequências da obesidade na infância, né? As doenças de fato. Ela vai explorar um pouquinho mais isso, que foi da defesa do doutorado dela, assim como foi do meu também. Então, acho que vai contribuir bastante. Um beijo para todos. Isso é Adorei. ótimo, perdi. Valeu, Ana. Tudo de bom para Beijo, você. Fabi. Pode contar comigo sempre.
Eu sei. Você também comigo, sempre. Um beijo. Beijo grande. Tchau, Gente, tchau. valeu, beijo, tchau.